Cześć, galera! Aqui é a Marta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico diferente, tipo, não vamos simplesmente ver várias palavras, vamos falar sobre a diferença entre três coisas, não é nem três palavras, é três coisas. Uma coisa é dlaczego, uma palavra é dlaczego, outra palavra é dlatego e mais uma, que na verdade são tipo duas, é dlatego że, ok? Como são coisas muito parecidas, palavras muito parecidas, eu acredito que pode ser fácil confundi-las, ok? Então, hoje a gente vai fazer esta aula para eu mostrar para você o que significa qual dessas palavras significa o que, e também como que a gente usa elas nas frases, ok? Dentro das frases, acho que é sempre mais fácil de entender, ok? É mais prático, esses exemplos são mais práticos, então é assim que a gente vai ver essas palavras hoje durante a nossa aula. Ok, hoje eu vou usar um documento, deixa eu já mostrar esse documento para você. Esse é o documento que a gente vai utilizar hoje, ok? Vamos ver aqui essas três palavras, quatro palavras, né? Quase. Enfim, esse documento vai ficar disponível para você. Você pode baixar esse documento clicando no link do bônus na descrição do vídeo. Aqui eu vou fazer mais algumas anotações, elas também vão ficar disponíveis para você na descrição do vídeo. E o que mais? Acho que já podemos passar para a nossa aula. Vamos lá. Então, o título da aula é Dlaczego, Dlatego, Dlatego że, mas tudo isso você vai entender ao longo da aula, ok? Todas essas palavras. Então, vamos aqui. Dlaczego, deixa eu aumentar um pouco. Dlaczego significa por quê ou por quê, ok? Qual a diferença disso? Acho que em português você sabe, mas em polonês a gente tem só uma palavra, tipo, só uma coisa, temos só dlaczego. Em português não, temos duas, temos porquê e porquê. Na verdade temos mais, né, porque ainda poderia estar escrito junto. Mas não, dlaczego é só para porquê separado, ok? Então é como se fosse porquê das perguntas. E tanto quando temos depois do porquê alguma coisa, quanto quando porquê fica no final, ok? Então, aqui é uma coisa importante. Que em português temos porquê e porquê. Em polonês é só dlaczego. Sempre é dlaczego, então em polonês mais fácil, né? Ok, e aqui vamos ver três exemplos. Porquê, porquê e porquê, tá bom? E depois ainda você vai ver uma palavra que é sinônima deste dlaczego. Vamos lá. Dlaczego significa porquê. Jesteś significa você está, ok? Vamos colocar aqui. Jesteś Jesteś, na verdade, tem dois significados. Pode significar ou você está, como aqui, ou você é. Você está ou você é, ok? Em polonês fica igual. E smutny aqui significa triste, triste. Smutny é triste, mas é para as coisas masculinas. É como se, por exemplo, em português temos alguns adjetivos que são diferentes para palavras femininas e masculinas. Por exemplo, bonito e bonita, né? Bonito para as palavras masculinas, bonita para as palavras femininas. E temos algumas que não, que fica igual. Triste é triste e triste. Em polonês, esse triste para as palavras masculinas seria smutny, para as palavras femininas seria smutna, ok? Então, se algum menino está triste, a gente falaria que ele está smutny. Se alguma menina estivesse triste, a gente falaria que está smutna, tá bom? Smutny e smutna, em português, triste e triste. Então, se você quiser perguntar para alguém por que você está triste, em polonês seria dlaczego jesteś smutny? Ou dlaczego jesteś smutna? Depende quem que a gente vai perguntar, né? Para quem que a gente vai perguntar. Então, mais uma vez, dlaczego? Porque jesteś, você está, e smutny, triste, ou smutna para as meninas, né? É triste. Dlaczego jesteś smutna? Dlaczego jesteś smutna? Por que você está triste?
Outra coisa. Pode ser esse porquê das perguntas colocado dentro de uma frase também, né? Por exemplo, nie wiem, dlaczego ona to zrobiła. Não sei por que ela fez isso. Nie significa não. Nie significa não. Wiem significa sei. Wiem significa sei. Então, nie wiem, não sei. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, não sei porquê. Ona significa ela. Inclusive, ela é um nome feminino em polonês. Eu tenho uma avó que se chama ela, é babcia ela, é vó ela. Ona, to significa isso. To é isso. Isto ou isso, em polonês a gente tem só uma palavra. Isto ou isso. E zrobiła significa ela, fez. Por que zrobiła significa ela, fez? Porque ele fez seria diferente. Ele fez seria on zrobił, ok? Sem A. Ele fez. Então, zrobiła já significa que é uma menina. Ela fez. Zrobił ele fez. Ok? Ok, então mais uma vez. Nie wiem, não sei. Dlaczego, por quê. Ona, ela, to, isso, zrobiła, fez. Nie wiem, dlaczego ona to zrobiła. Não sei por que ela fez isso. Ok? Próximo. Por quê? Aqui é aquele porquê que fica no final. Ok? Então, porquê já temos um símbolo de pergunta. Ok. Nie rozumiem. Dlaczego? Não entendo. Por quê? Nie significa não, como a gente já tinha visto. Rozumiem. Entendo. Rozumiem. Entendo. E dlaczego? Por quê? Ok? Então, aqui a gente viu essas três opções, três situações, certo? Dlaczego a gente viu que dlaczego significa porquê, é aquele porquê da pergunta, eu chamo ele assim, mas como a gente viu, pode ser usado dentro de uma frase também. Pode ser usado no começo de uma pergunta. Dlaczego jesteś smutny? Por que você está triste? Pode ser colocado dentro de uma frase. Por exemplo, nie wiem dlaczego ona to zrobiła. Não sei por que ela fez isso. Não sei por que ela fez isso. Ou ainda pode ser só por quê? Dlaczego, né? Nie rozumiem. Dlaczego? Não entendo. Por quê? Na verdade, em polonês seria nie rozumiem. Dlaczego? Por quê? Ok? A entonação fica um pouco diferente. E ainda temos aqui czemu. Essa última parte da nossa tabela é um sinônimo. Então, czemu é a mesma coisa que dlaczego. Dlaczego, ok? É a mesma coisa, czemu e dlaczego. Então, sempre quando você pode falar dlaczego, você poderia também falar czemu. Então, aqui temos as mesmas frases, só que dlaczego foi substituído por czemu, ok? A gente tinha visto ali. Dlaczego jesteś smutny? Aqui temos. Czemu jesteś smutny? É a mesma coisa. Por que você está triste? Depois temos. Nie wiem, dlaczego ona to zrobiła. Então, nie wiem. Aqui, nie wiem, czemu ona to zrobiła. Eu não sei por que ela fez isso. É a mesma coisa. E aqui ainda. Nie rozumiem. Dlaczego? Não entendo. Por que? Aqui temos nie rozumiem. Czemu? Tipo, não entendo. Por quê? Então, é a mesma coisa, ok? Temos aqui um sinônimo, simplesmente. Czemu é o sinônimo de dlaczego, ok? Se fosse uma situação formal, eu acho que seria um pouquinho melhor usar dlaczego, ok? Às vezes, quando eu perguntava para minha mãe, eu perguntava czemu, aí ela respondia, bo nie ma dżemu, porque não tem geleia. É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era só para ter um rimo lá, né? Czemu, bo nie ma dżemu. Por quê? Porque não tem geleia. Mas eu acho que dlaczego é um pouco mais formal, ok? E também, às vezes tem algumas regras, tipo, quando é no começo é melhor usar dlaczego. Mas
a gente está falando aqui sobre as situações normais do dia a dia, como as pessoas da Polônia falam, ok? Normal. Então, as pessoas falam assim, simplesmente substituindo dlaczego e czemu é a mesma coisa, ok? Vamos para a próxima palavra, dlatego. So dlatego, sozinho, significa por isso. Antes era dlaczego, né? Aqui a gente tinha CZ, dlaczego. Agora temos dlatego, T. T é seco, dlatego, ok? Dlatego, por isso. Ok, e vamos ver então as frases. Eu vou só anotar aqui que dlatego significa por isso. Dlatego é por isso. Então, temos aqui a primeira frase. Byłam zmęczona, dlatego poszłam spać. Eu estava cansada, por isso fui dormir. Byłam significa eu estava e uma mulher falando, ok? Byłam é feminino, então. Byłam é eu. Era. Na verdade, não temos esse eu, né? Mas em português a gente tem que falar eu era, porque podemos falar eu era, você era, ele, ela era, né? Em polonês, quando é byłam, é sempre sou eu. Eu era. Um homem falaria diferente, então eu falaria byłam. Eu era ou eu estava, né? O meu marido já falaria diferente. Ele é um homem e ele falaria byłem, ok? As mulheres falam byłam, eu falaria byłam. Os homens falam byłem, então o Chris falaria byłem, ok? M de masculino. Zmęczona, cansada, ok? Zmęczona é cansada. Homem cansado seria zmęczony, ok? Mas aqui vamos só deixar zmęczona, cansada. Dlatego, por isso, poszłam. Poszłam significa eu fui, mas também é uma mulher falando. Então, forma feminina, eu fui. Um homem falaria um pouco diferente. Um homem falaria poszedłem. Poszedłem. Eu sei, é diferente a forma. Poszedłem. Eu fui masculino, então eu fui do jeito que um homem falaria. E spać significa dormir, ok? Spać é dormir. Então, desde o começo, byłam, eu estava, zmęczona, cansada, dlatego, por isso, poszłam, fui e spać, dormir. A frase toda, byłam zmęczona, dlatego poszłam spać. Byłam zmęczona, dlatego poszłam spać. Eu estava cansada, por isso fui dormir. A próxima frase. Aqui temos uma pergunta. To dlatego nie zadzwoniłeś? Foi por isso que você não ligou? To, como a gente tinha visto, eu acho que hoje, vou anotar aqui. To é isto, significa isto ou isso, mas às vezes é usado como é ou foi, ok? Como não é um verbo, ele não muda dependendo do tempo verbal, ok? Mas às vezes a gente simplesmente usa to dlatego, foi por isso, ou é por isso, seria a mesma coisa em polonês, ok? To dlatego. Dlatego é por isso. Nie significa não. A gente já tinha visto isso. E zadzwoniłeś significa você ligou. É que nie zadzwoniłeś é você não ligou, né? Mas nie significa não e zadzwoniłeś significa você ligou. É masculino, mas esta vez masculino não significa que é um homem que está falando a frase. Esta vez masculino significa que com o homem que a gente está falando. Então, eu falando com meu marido, eu falaria zadzwoniłeś, você ligou. Eu falando com alguma amiga minha, eu falaria zadzwoniłaś, você ligou, ok? Ok, então, de novo, to dlatego, em português foi por isso, nie zadzwoniłeś, que você não ligou. Em polonês não temos nem este que, ok? Temos simplesmente nie zadzwoniłeś, você não ligou. Então a frase toda, to dlatego nie zadzwoniłeś, to dlatego nie zadzwoniłeś, foi por isso que você não ligou? Ok. E agora, a gente só tinha duas situações aqui. Agora temos o sinônimo, né? A gente pode falar w związku z tym, tem o mesmo significado. Com certeza, dlatego é mais fácil, né? W związku z tym também não é um sinônimo totalmente direto. W związku z tym, na verdade, é como se fosse em relação a isso,
Acho que seria mais direto. Em relação a isso. Acho que é assim, né, em português. Mas podemos colocar que é dlatego. Dlatego, ou em relação a isso. Em relação a isso e por isso é quase a mesma coisa também, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas é bem parecido. Aí a gente tem aqui as mesmas frases, as duas frases que a gente tinha visto ali. Primeira, a gente tinha visto byłam zmęczona, dlatego poszłam spać. Tipo, byłam zmęczona, w związku z tym poszłam spać. Tipo, eu estava cansada, por isso eu fui dormir. Ou, em relação a isso, eu fui dormir. E a segunda, que estava aqui, to dlatego nie zadzwoniłeś. E aqui temos, e w związku z tym nie zadzwoniłeś, e foi por isso, e foi em relação a isso que você não ligou, ok? Então, é bem parecido. W związku é literalmente em relação ou em relacionamento. Relacionamento e relação em polonês aqui fica igual. E z tym é com isso. Então, em português poderia ser a isso, ok? Mas vamos deixar isso tudo juntinho. Ok, então a gente já viu dlatego, por isso, né? Tipo, eu estava cansada, por isso eu fui dormir. Por isso, na pergunta, é a mesma coisa, né? Foi por isso que você não ligou? E aqui a gente viu um sinônimo. Dlatego e w związku z tym é quase a mesma coisa, ok? Ok. E temos mais um, certo? Temos ainda dlatego że. Olha, é interessante, porque aqui temos dlatego e aqui temos a mesma palavra dlatego, só que depois ainda temos że. Então, dlatego é diferente de dlatego że. Dlatego że significa porquê, mas é aquele porquê que a gente escreve junto. Dlatego że, aquele que a gente escreve junto. Normalmente a gente coloca também a vírgula aqui, mas essa questão das vírgulas é muito complicada em polonês. Então, não se preocupe com isso. Os poloneses também muitas vezes fazem erros aqui. Então, dlatego significa porquê, aquele porquê que a gente coloca junto, ok? Então, vamos ver aqui. Aqui temos só um exemplo. Temos pozmywam naczynia, dlatego że ty zrobiłeś obiad. Vou lavar a louça porque você fez o almoço. Então, temos aqui, pozmywam significa eu vou lavar, mas é sempre sobre eu vou lavar a louça. Se fosse eu vou lavar cabelo, seria diferente, ok? Então, pozmywam, eu vou lavar, mas é sempre sobre lavar a louça, ou lavar prato, né? Lavar talher, qualquer coisa conectada com louça é pozmywam, eu vou lavar, mas é sobre a louça. Naczynia é louça, mas na verdade naczynia é a forma plural. Não sei se em português temos louças. Fica estranho, né? Eu vou colocar aqui que é no plural em polonês. Dlatego że, porque ty significa você. Você. Zrobiłeś significa você fez. Zrobiłeś já significa você fez. Então, Marta, por que a gente coloca ty? É para destacar. É que você que fez o almoço, ok? A gente poderia falar só dlatego że zrobiłeś obiad. Tudo bem, mas a gente quer destacar esse você. É porque eu vou lavar a louça porque você já fez alguma coisa, ok? Por isso a gente usa isso aqui. E por que está escrito com a letra maiúscula ainda T? É que em qualquer situação que você for escrever alguma coisa para alguém, então você for mandar um e-mail, uma carta, ou até mandar mensagens, muitas pessoas fazem isso, eu também. Todas as palavras tipo você, o seu, ou de você, essas coisas, a gente escreve com letra maiúscula. Então, eu já coloco assim para você se acostumar, ok? E agora voltando, zrobiłeś é você fez. Você fez, ok? E é forma masculina. Então, de novo, desse jeito eu falaria com um homem. Zrobiłeś obiad. Você fez o almoço, falando com um homem. Se eu fosse falar com uma mulher, com a minha mãe, por exemplo, com a minha mãe, minha avó, minha amiga, tanto faz, seria zrobiłaś, ok? Versão feminina é zrobiłaś. E obiad é almoço. Obiad, almoço. Ok? Então, de novo, pozmywam, eu vou lavar naczynia, a louça. Dlatego że, porque ty, você,
Zrobiłeś, você fez, e a gente sabe que eu tô falando com um homem. Obiad é almoço. E a frase toda é: pozmywam naczynia dlatego, że ty zrobiłeś obiad. Pozmywam naczynia dlatego, że ty zrobiłeś obiad. Vou lavar a louça porque você fez o almoço. E temos aqui, aqui temos só um exemplo de frase, mas temos dois sinônimos. Na verdade, existem mais palavras sinônimas, mas estas aqui são mais usadas, ok? Dlatego, że é muito usado, bo é muito usado também, significa a mesma coisa, e ponieważ é muito usado também significa a mesma coisa. Então, bo é igual a ponieważ, é igual dlatego, że, ok? E aqui temos a mesma frase, só que com bo e com ponieważ. Então, temos pozmywam, aqui a gente tinha pozmywam naczynia dlatego, że ty zrobiłeś obiad. Então, eu vou lavar a louça porque você fez o almoço. Aqui temos pozmywam naczynia, ficou igual, bo ty zrobiłeś obiad. Então, esse bo significa porque, mesma coisa que dlatego, że. E temos ainda pozmywam naczynia, ponieważ ty zrobiłeś obiad. Então, vou lavar a louça porque você fez o almoço. Ponieważ também significa porque, ok? Então, dlatego, że, bo e ponieważ é a mesma coisa. Significa porque, aquele porquê que a gente coloca junto. Você poderia perguntar, Marta, e aquele porquê que tem um acento, um chapeuzinho aqui? Isso já seria diferente, ok? Vou falar aqui para você. Mas aquele porquê, tipo o porquê, pra gente, não é assim. Não é dlatego, że, não é bo, não é ponieważ, nenhuma dessas palavras. A gente simplesmente falaria que é como se fosse motivo, ok? Motivo, então, pra gente seria powód. Só que powód, eu falaria mais que motivo, mas poderia ser tipo, o meu porquê de estar aqui. Aí a gente falaria, é a mesma coisa que o meu motivo de estar aqui, né? Então, em polonês seria o meu powód de estar aqui, tá? Então, aqui é diferente. Por isso eu não coloquei aqui, porque em polonês já tem um outro significado, é uma outra palavra. Nem coloquei. Porque em polonês fica bem diferente, né? São essas três que a gente, são muito parecidos em polonês. Dlatego, że, dlatego e dlaczego. Agora, esse powód já é uma outra coisa, motivo, né? Fica diferente. Ok, então a gente aqui viu que dlaczego é porquê da pergunta. Ainda não é o final da aula, tá? Então, este porquê e dlaczego tem como sinônimo czemu, ok? A gente viu que dlatego é por isso e tem como sinônimo w związku z tym, é como se fosse em relação a isso. E temos ainda dlatego, że, que é porque que se escreve junto, é porque, tipo, da razão, né, do motivo. E os sinônimos temos aqui dois, bo e ponieważ. Dlatego, że, bo, ponieważ, mesma coisa, significa porque. Ok, e agora ainda a gente tem mais uma tabelinha com todos esses três juntos. Eu achei que seria legal criar tipo uma frase muito parecida, mas colocar essas três palavras. Temos o porquê da pergunta, então temos o dlaczego. E temos aqui uma pergunta. Dlaczego uczysz się polskiego? Por que você está aprendendo polonês? Ok? Dlaczego é porquê, aquele porquê que a gente coloca separado. Uczysz się significa você está aprendendo. Uczysz się é você está aprendendo. E polskiego significa polonês, ok? No geral, esse polonês vem da palavra polski, mas polskiego ficou assim por causa da declinação. Então, polski virou polskiego, é polonês. Dlaczego uczysz się polskiego? Por que você está aprendendo polonês? Aqui seria usado dlaczego. Próxima frase. Chcę mieszkać w Polsce, dlatego uczę się polskiego. Quero morar na Polônia, por isso estou aprendendo polonês. Chcę significa quero. Deixa eu copiar aqui. Chcę significa quero. Mieszkać significa morar. Mieszkać é morar. I w Polsce significa na Polônia. W Polsce é na Polônia.
ok? E só Polônia seria Polska. Polska é Polônia. Dlatego significa por isso. Uczę się, eu estou aprendendo. Uczę się, estou aprendendo. E polskiego veio de polski, significa polonês, ok? Então aqui temos esse por isso, dlatego, por isso. Chcę mieszkać w Polsce. Vamos mais uma vez. Quero mieszkać, morar w Polsce. Na Polônia, w Polsce significa na Polônia. Esse w significa em, no, na, ok? Em, no. Dlatego, por isso, uczę się, estou aprendendo, e polskiego, polonês. Então, chcę mieszkać w Polsce, dlatego uczę się polskiego. Quero morar na Polônia, por isso estou aprendendo polonês. I mais uma com dlatego, że. Uczę się polskiego, dlatego, że chcę mieszkać w Polsce. Então, estou aprendendo polonês porque quero morar na Polônia. Olha que a ordem aqui muda, né? Esta primeira aqui é totalmente diferente. Dlaczego uczysz się polskiego? Por que você está aprendendo polonês? Você está perguntando para alguém o motivo. Mas essas duas parecem ser iguais, né? As palavras são quase iguais. Mas tudo isso não é igual. Olha que a ordem é diferente, né? Uma coisa significa por isso e a outra significa porque. Aqui temos uczę się, estou aprendendo, polskiego, polonês, dlatego, że, porque, chcę, quero, mieszkać, morar w Polsce, na Polônia, né? Então, estou aprendendo polonês porque quero morar na Polônia. Antes a gente tinha visto, quero morar na Polônia e por isso estou aprendendo polonês, né? Não faz sentido falar, estou aprendendo polonês, por isso quero morar na Polônia. Faz sentido, mas é um outro sentido, né? E também, quero morar na Polônia porque estou aprendendo polonês. Também, é outro significado do que desta frase aqui, né? Então, cuidado que essas duas coisas são diferentes. Só dlatego é diferente de dlatego, że, ok? Eu espero que isso ficou claro. Eu não anotei aqui mais nada porque acho que já foi explicado bem, ok? Então, aqui eu deixei essa tabelinha para você ainda ver com quase a mesma frase, né? Mais ou menos a mesma coisa. Qual a diferença entre essas três palavras, ok? Ok, eu falarei aqui, vamos revisar mais uma vez, mas eu na verdade já revisei, né? Já revisei esta primeira parte antes de passar para aquela última tabela. Esta tabela já revisamos também, então acho que não tem a necessidade da gente revisar tudo de novo. Olha, então muito obrigada por você ficar até agora comigo. Parabéns também, porque eu sei que esta aula pode ter sido um pouquinho mais difícil, além de ver várias palavras novas, talvez. Você viu essas três palavras em polonês que são muito parecidas, mas significam coisas diferentes e são usadas em situações diferentes. Eu espero que isso ficou claro. Caso isso não tenha ficado claro, deixe aqui nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas, o que ainda não ficou claro. Se ficou claro também, deixe por favor nos comentários o seu feedback para eu saber que ficou claro, que agora você entendeu, que tá top, que tá tudo bem, ok? E se você gostou da aula, deixe o seu like também. Se tiver alguma sugestão, também pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Então, dziękuję bardzo i pa pa!